Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, tá? Eu sou publicitário, né? Sou formado em publicidade e propaganda. Também tenho pós, né, em gestão de marketing digital e vendas, pós também em gestão de marketing e também sou designer gráfico, né, ilustrador. E eu estou trazendo assim para vocês essa ideia, né, da fotomanipulação como um projeto do PROAC de 2021, com a ideia de tentar deixar um pouco mais democrático essa ideia da fotomanipulação, da fotografia, da ilustração digital, e deixar isso um pouco mais acessível às pessoas. E eu acho que esse projeto é muito favorável nesse sentido e isso vai ajudar bastante. A gente tem ali, né, de 15 a 30 minutos mesmo para passar uma ideia de um projetinho aí de fotomanipulação para vocês. Inclusive é esse daqui que está aqui na minha tela da área de trabalho. Então eu gravei já essa videoaula para vocês. Depois eu vou disponibilizar essa videoaula também na íntegra e para vocês poderem acompanhar o passo a passo do que eu fui fazendo, né, e como que eu cheguei nesse resultado. E também agora eu vou comentando com vocês para fazer realmente essa aula com vocês, né, e mostrar qual foi a ideia, o que eu pensei na hora de fazer essa fotomanipulação. Para a gente começar, a ideia da fotomanipulação, como que ela funciona, né? A fotomanipulação é quando você consegue de duas, né, tem que ser no mínimo duas imagens e duas a mais imagens, você consegue criar um novo conceito, né? Você consegue trazer uma nova ideia. Então você pode pegar duas, três imagens, cinco imagens e você pode fazer um conceito totalmente diferente, pode ser levado um pouco mais para o lado da imaginação mesmo, uma coisa mais fictícia, né? Você que vai trazer esse conceito do que você quer passar com essa imagem, tá? E isso é muito legal. Então, eu vou utilizar a ferramenta do Photoshop, né? Vai ser a ferramenta principal que eu vou utilizar, mas eu acredito que o principal mesmo é o conceito, é você entender o que você quer fazer, como você quer fazer. Então, assim, uma das ideias que eu passo pro pessoal use realmente a imaginação, tá? Pega um papel mesmo, faz como se fosse um sketch, né, que a gente fala, né? Faz ali mais ou menos como que vai ser essa ilustração, desenha ela mesmo por completo ali para você ter isso na sua mente, né, do que você quer desenhado mesmo, né, visível ali, o que você quer qual a comunicação que você quer passar com essa imagem. E aí, com base nisso, o que vai acontecer? Você vai começar a buscar essas imagens na internet. Uma dica que eu sempre passo pro pessoal é que você pode utilizar o Google, você pode utilizar outras ferramentas de banco gratuitos, ou você pode também pagar uma ferramenta de banco de imagens, que isso é muito legal também, porque daí você tem um estoque de imagens maior para você poder trabalhar. E aí, pesquisando essas imagens, muitas vezes você vai entrar em conceitos diferentes, né? Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Buscando essas imagens na internet, você vai acabar modificando um pouco o conceito que você desenhou inicialmente, né? E tudo bem também, tá? Isso é super normal. E aí, com base nisso, você vai depois trabalhar essas imagens dentro do Photoshop. Eu acho que 80%, né? Vamos dizer assim, não que seja 80%, talvez 60% seja importante, né, você ter esse conceito e ter essa ideia do que você quer comunicar. E o restante é relacionado a recortes, relacionados à ambientação de imagem, para você ter o produto final ali, né, a sua comunicação final dentro de uma imagem, né? Eu sempre gostei disso, isso me serviu muito, assim, né, tipo, quando eu estava aprendendo a ilustração, estava aprendendo Photoshop, aprendendo Illustrator, aprendendo cursos de designer gráfico, né, eu tinha essa necessidade de tentar mostrar algo, né, mostrar uma imagem, comunicar de alguma maneira, e eu encontrei a fotomanipulação como uma maneira de encontrar, de trazer, né, essa ideia, né, dessa comunicação que eu queria passar para as pessoas, e eu não sabia como fazer isso. Então, utilizando a fotomanipulação, isso me ajudou bastante. Eu espero que ajude vocês também dentro desse processo, tá bom? Então agora a gente vai para o computador, eu vou abrir o Photoshop aqui e eu vou mostrar para vocês pelo vídeo aqui que eu gravei qual foi a ideia e quais foram as técnicas que eu utilizei para essa fotomanipulação, tá bom? Valeu, pessoal! Continuando aqui a nossa aula, esse aqui é o nosso Photoshop, né? Ele está aberto aqui. E é através dele que eu vou fazer a criação das imagens, da fotomanipulação e utilizando as imagens, tá bom? A primeira coisa, eu quero... siga um pouco meu mouse aqui, ó, que eu quero passar para vocês, que a primeira coisa é que essas imagens, muitas vezes, elas vêm bloqueadas aqui nessas camadas, tá?
Então, se você tem um Photoshop, né, se você nunca trabalhou com Photoshop, ou se você já trabalhou, o ideal é que você entenda que a gente vai trabalhar muito com camadas, tá? Camadas é quando você insere, né, tipo, imagina um recorte, né, e você está colocando um recorte sobre recorte. É mais ou menos isso que vocês vão ver aqui nas camadas, elas vão aparecer todas aqui do lado, e aí com base nisso você vai colocando camada em cima de camada e a gente vai fazendo essa montagem. Para quem tem dúvida, né, qualquer coisa você pode vir em janela, camadas, e aí vocês conseguem visualizar as camadas caso não esteja aparecendo no seu computador, tá bom? Então, continuando aqui, ó, prosseguindo, eu selecionei a imagem, tá? Então, como vocês podem ver, essa imagem veio grande, né? Então, o que aconteceu? Eu apertei uma tecla de atalho Ctrl T, né? Que a gente fala que é o Ctrl T de tatu mesmo, né? Tipo, então eu peguei essa imagem de um outro lugar, adicionei ela aqui. Como fiz isso? Clicando em arquivo, abri essa imagem e aí eu arrastei, né, com essa ferramenta que tem aqui, que é a ferramenta de movimento, eu arrastei ela para outra janela. Então, essa aqui era a janela do trabalho, essa aqui em cima é a janela dessa caverna, né, que eu utilizei. Então, eu abri a caverna em arquivo, abri a caverna. Beleza. A partir do momento que ela estava aqui, eu peguei a ferramenta de movimento e arrastei ela para essa camada, que é a camada do projeto. Ela veio grande, né, porque o formato dela é maior. Então, o que eu fiz logo em seguida? Eu peguei e cliquei em Ctrl T, que é o T de tatu, e vou diminuir essa imagem. Ah, muita gente pode perguntar, qual que é o valor que você utilizou aqui para criar esse novo documento, quando você clicou em Arquivo, Abrir? Eu cliquei em Arquivo, Abrir e selecionei mais ou menos um tamanho ideal ali, que pode ser, por exemplo, 600 por 600 pixels, 1080 por 1080 pixels, que é mais quadrado, né? Ou poderia variar um pouquinho mais, deixar um pouco mais esticado, né, na largura, né? Deixar uma largura um pouco maior para que ele fique num formato mais de imagem, né? De filme e assim por diante, né? Então fica livre para vocês vão colocar no formato que vocês quiserem, mas é o primeiro processo, né? Clicou em arquivo, abrir, arquivo criar, né? Você vai criar um novo projeto, nesse projeto você coloca o valor que você quer de pixels, e aí ele vai abrir esse projeto para você. Essa é a primeira parte. Depois disso, você vem aqui de novo em arquivo, abrir, você vai abrir essa imagem da caverna, ou a imagem que você está utilizando. Eu, no caso, vai ser essa imagem de caverna de fundo, ela vai ser meu plano de fundo, e aí eu vou pegar a ferramenta de movimento e vou arrastar ela para a parte aqui do sem título, né? Que no momento eu não coloquei nome ainda, mas eu sei que é o meu projeto que eu acabei de criar. Ela veio grande, aí eu aperto Ctrl T, né? De tatu, igual eu falei. E agora, segurando a tecla Shift, que tem aí do lado esquerdo e do lado direito do teclado de vocês, que é aquela que tem a setinha para cima, eu vou começar a diminuir aqui nas bordas até eu conseguir encaixar essa imagem aqui na imagem, né, na minha prancheta, aqui na minha Artbird, né, atual, tá bom? Então, ó lá, estou ajustando. Pode ficar um pouco despixelado aqui no momento, mas depois que eu der um Enter, porque depois que estiver certo, você aperta o Enter. E aí, nesse momento, ela vai ficar certinha. Olha lá, tô ajustando, ajustando. Olha lá, beleza, ajustei, tá? Esse ponto é legal, porque olha, eu ajustei, mas mesmo assim ficou sobrando uma parte aqui. Então a ideia é o quê? Quando estiver sobrando e você quiser só preencher essa parte, um truquezinho aí, né? Um hackzinho que a gente utiliza, que nem é tanto assim, né? Mas tudo bem. É esse escala sensível ao conteúdo. No momento ele não tá aparecendo para mim porque ele tá selecionado, né? Mas eu vou dar um play aqui, ó. E aí vocês podem ver que eu percebi, né? Eu tinha esquecido que ele estava selecionado, então eu tirei a seleção. E agora eu vim aqui, ó, escala acessível ao conteúdo, arrastei, pode ver que ele vai adaptando a imagem ao tamanho que você decide, né, que você quer para sua imagem. Essa aqui é uma outra imagem que vai ser as minhas árvores, assim, que vão ficar embaixo do Buda que eu estou colocando no meio, que eu vou adicionar ele depois entre uma camada e outra. Então, aqui como vocês podem ver, eu removi o fundo, tá? Ah, mas como que você remove o fundo? Eu utilizei a ferramenta de seleção que fica aqui nesse bloco. Não é essa ferramenta que está aqui, tá? Porque essa ferramenta é a varinha mágica, onde ela seleciona a varinha mágica, ela seleciona um determinado tom de cor dentro da imagem inteira. Então, por exemplo, como que eu poderia usar a varinha mágica? No momento que eu estou ali vamos imaginar que eu tenho uma foto de uma modelo e aí eu tenho um fundo branco.
eu pego a varinha mágica, clico no fundo branco e posso excluir esse fundo branco. Ele vai selecionar todo o fundo branco para mim, porque tem o mesmo tom. Se não tem o mesmo tom, aí eu tenho que usar outra ferramenta que tem aqui também nessa camada, que é a ferramenta de seleção, onde ela também seleciona por tons, mas ela consegue selecionar um pouco melhor ali, você consegue ter um pouco mais de facilidade, que foi o que eu utilizei aqui, porque daí eu selecionei só a parte de cima, excluí essa parte de cima, e aí eu fiquei só com as árvores aqui embaixo para compor a minha imagem, tá? Esse aqui foi um teste que eu fiz com uma outra imagem de Buda e tal, e eu percebi que não estava rolando, não estava tão legal. Então, só para mostrar como que eu fiz o encaixe, mas depois eu vou remover essa imagem. Olha, eu fiz o encaixe aqui. Outra coisa que é legal para vocês perceberem que eu estava falando aqui, né? É que, olha como as camadas, elas começam a colocar uma na frente da outra, né? Então, por exemplo, a camada de plano de fundo, e em cima é a camada da caverna, em cima da camada da caverna tem as camadas do Buda. Aqui, ó, eu criei uma camada de multiplicação. Onde que é essa camada de multiplicação? A camada de multiplicação, ela fica aqui em cima. Na verdade, é uma camada onde eu coloco o efeito de multiplicação. Aqui vocês vão perceber que tem vários tipos de efeitos para vocês colocarem. O de multiplicação, ele mantém mais ou menos a tonalidade das cores na mesclagem. Então ele mescla uma camada com a outra, mantendo a tonalidade das cores, e isso é um truque legal para a gente fazer essa fotomanipulação e não ficar, né, um desvio de cores muito grande, tá bom? E para aplicar essa camada em cima desta outra, né? Então o que eu fiz? Eu segurei a tecla Alt, parei o mouse bem no meio entre uma e outra e dei um clique. Quando ele fica com essa setinha aqui do lado esquerdo, aí você tem certeza que essa camada está aplicando somente nessa de baixo. Ela não interfere nas outras camadas de baixo. Tá? Então, por exemplo, a Buda multiplicação, ela está atuando somente na camada Buda, tá? E não está interferindo na colorização das camadas de baixo, tá? Isso aqui é um truque legal. Depois repassem isso aqui, tá? Estudem mais essas ambientações, porque isso vai ajudar muito nas montagens de vocês, tá bom? Outra dica que eu não estou fazendo aqui: sempre preencham com os nomes certinhos em cada camada para vocês não se perderem, tá? Porque é muito fácil, depois de 5 horas trabalhando, você está com diversas camadas aqui e você já não está sabendo mais qual camada serve para qual coisa, você já está perdido, e aí não é o legal. Outra coisa que é legal também é que se vocês nomearem elas aqui nesse campo tipo, que é um campo de pesquisa, você pode pesquisar essa camada, caso você também esteja perdido depois aí de umas 5 horas fazendo montagem, tá bom? Então, continuando, ó, essa camada da floresta eu coloquei aqui, escolhi qual é o melhor jeito de mesclar ela. Muitas vezes é o próprio normal, ó. Mas pode ver que cada um que eu estou passando, ele vai fazendo uma exclusão de cores e vai mexendo de um jeito diferente. Só queria mostrar para vocês como que é essa parte da mesclagem de cores, né? Bom, feito isso, eu deixei normal mesmo. Peguei um pincel, ó, ferramenta pincel. Deixei a opacidade dele bem baixinho, que é como se ele ficasse bem fraquinho e tal, né? Na verdade está 46%, de 100%. 100% ele vai passar e vai pintar ou apagar tudo, né? E aí eu deixei ele bem fraquinho, ali nos seus 46%. Lembrando que também criei uma máscara de camada aqui do lado, ó. Vocês podem ver que eu cliquei aqui em máscara de camada. E aí eu estou atuando em cima dessa máscara de camada, tá? Por caso vocês tenham dúvida, vocês nunca vão clicar aqui, porque aqui você está fazendo em cima da imagem, aqui você está fazendo na máscara de camada. Para que serve uma máscara de camada? A máscara de camada serve para você esconder ou depois fazer reaparecer os objetos. Ah, mas como assim? Por exemplo, se você pegar e você passar o preto em cima da imagem, se você colocou a máscara de camadas, o preto vai esconder. Um pincel preto esconde o que você não quer que apareça. Mas você não está apagando, você está só escondendo. Se mais para frente você quiser que ele reapareça, aquele objeto que você removeu da imagem, você vai pegar, vai trocar o pincel para branco e aí você passa ele novamente. Essa imagem ela vai aparecer novamente. Então é muito melhor você utilizar a máscara de camada do que você pegar e fizer apenas a exclusão, pegar uma borracha e passar apagando. Porque se você quiser de volta aquele objeto, você não tem como recuperar, a não ser que você coloque a imagem novamente. Tá bom? Continuando aqui, é muito bom eu ficar em cima desses processos iniciais aqui para vocês poderem entender. Olha como que estou apagando ele. Então, vocês podem ver que eu estou apagando, mas não está ainda ficando no formato das árvores aqui, né? Se ficar quadrado desse jeito, fica muito irreal.
numa fotomanipulação, é ideal que vocês sempre prezem por buscar um pouco de realidade no que vocês estão montando. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, cada vez mais essa imagem ela vai parecer irreal, mesmo sendo uma ficção, né? Se você está fazendo uma ficção, mas ele for irreal, tipo a iluminação não bater, por exemplo, olha como que não deu certo aqui. Essa iluminação está vindo do fundo. Então essa iluminação vindo do fundo, aqui na frente não pode ser totalmente claro, né? Não faz sentido. Então tudo isso daí, sentido, essa parte de você de lutar mais próximo da tela, ser maior do que está mais fundo da tela, sabe? Ter você ter toda essa ideia, né? Estudem bastante essas ideias de iluminação. Por exemplo, iluminação. Nunca a iluminação ela é totalmente escura, preta. Geralmente a iluminação ela é mesclado entre o escuro e a cor do objeto que está escuro. Então, uma parede verde, geralmente uma sombra de uma parede verde é mais ou menos um verde escuro, tá? Então, eu tive que estudar muito isso daí para poder deixar um pouco mais real as minhas imagens, por mais que eu faça muitas imagens relacionadas à ficção. Mas mesmo assim, eu tento trazer sempre um pouco de realidade, porque é isso que faz com que a fotomanipulação seja legal aos olhos das pessoas, né? Porque ela vai olhar e vai falar assim, meu, pô, que legal, né? Tipo, como que ele fez isso, né? É esse toque que é legal para passar para vocês, tá bom? Bom, então outra coisa que eu fiz aqui, busquei na internet blushes, né, pincéis, né, em inglês. A maioria das pesquisas eu faço em inglês porque eu encontro a maior gama de imagens e resultados possíveis que sejam favoráveis quando eu pesquiso em inglês. Nesse caso, o que você faz? Vai no Google mesmo, Google Tradutor, pega o objeto que você quer pesquisar. Às vezes você não está encontrando a imagem ideal. Você vai lá, joga no Google Tradutor, ele traduz para inglês para você, você faz a pesquisa em inglês, que daí você está pesquisando. Quando você pesquisa em inglês, você pesquisa para o mundo todo. Então é muito mais legal, né? Tipo, você vai encontrar muito mais resultado do que você pesquisar em português e o Google trazer apenas resultados do Brasil, tá? Peguei e baixei o brush, né? Esse blush aqui. Procurei pincéis de árvores. É legal, né? Porque tem muita gente que não sabe disso, mas a gente pode colocar pincéis com formatos. E a gente pode criar formatos para pincéis. Então, eu peguei o pincel, geralmente que ele vem redondo, né? Vocês já devem estar acostumados com isso. Ele vai pegar e você vai pegar e vai trazer esse pincel, você vai instalar ele. Como faz? Você baixa, dá 2 cliques nele ali, ele já vai instalar esse pincel automático no seu computador. Na próxima vez que você abrir o Photoshop, você já consegue abrir ele aqui e pesquisar e você vai encontrar esse pincel, tá? Esse pincel, ó, pode ver que já está no formato de uma árvore. Eu fiz o que com ele? Eu vim aqui na máscara, né? Como eu falei para vocês, o preto ele não esconde, esconde. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar o pincel que faz aparecer no formato de árvore e vou passar aqui por cima. Vou dar apenas alguns cliques leves aqui por cima, porque daí eu vou começar a criar a imagem das árvores com o fundo das árvores que já estão aqui. E aí vai ficar um efeito mais real. Se eu apenas arrastar, ó, pode ver que não fica tão legal. Mas aos poucos vocês vão ver que durante o vídeo eu consegui ir fazendo, né, os cliquezinhos e fazendo eles aparecerem. Olha lá. Aos poucos eles vão aparecendo. Ó. Olha lá. Aqui o resultado final. Olha como ficou legal. Por que eles estão reaparecendo? Porque eu usei o pincel branco na máscara, né, das árvores, com o pincel no formato de árvores, fui clicando. E aí foi ficando legal essa ambientação. Aqui já é com a imagem que outra imagem que eu selecionei da internet que eu acho que ficou melhor. Então eu trouxe a imagem para cá e eu decidi fazer o recorte aqui mesmo. Lembrando que a gente tem que sempre pensar em 2 tipos de recortes diferentes, tá? Você pode utilizar o recorte da varinha mágica, né, que eu comentei com vocês. Vocês podem usar o recorte da ferramenta de seleção, que eu também comentei com vocês, né? Que vocês vão selecionando aqui o objeto e depois vocês fazem o recorte, ó, igual eu estou fazendo aqui. Lembrando que a seleção, como que ela funciona? A seleção, enquanto eu estou clicando, eu estou selecionando o objeto. Se a seleção fugir desse objeto, eu posso selecionar o Alt, eu clico no Alt do teclado e passo eu continuo clicando a seleção. Enquanto o Alt estiver selecionado, podem ver aqui, ó, ele diminui, tem um símbolo dentro de diminuir, né, esse símbolo aqui, que na verdade ele exclui da sua seleção. Então vocês podem ver, ó,
dar um play aqui de novo, ó. Eu estou excluindo da seleção, ó. E depois eu posso soltar o Alt que ele volta a adicionar. Então aqui ele adiciona e aqui ele subtrai da sua seleção. Você pode fazer nesse jogo, né, de mais e menos, até você conseguir realmente selecionar tudo. E depois que você selecionar tudo, você tem duas opções também. A primeira opção é dar um Ctrl J, e aí você recorta a imagem do fundo, e ele cria uma nova camada aqui para vocês. Ou vocês podem fazer o quê? Vocês vão lá e cria máscara de camada, que foi o que eu fiz aqui, ó. Criei a máscara de camada. Criando a máscara de camada, ele remove o fundo, mas eu consigo ainda ver se tem alguma imperfeição. Se tiver alguma imperfeição aqui, eu vou lá e faço o quê? Eu vou lá e, tipo, eu volto com o pincel e vou colocar, né, pincel branco, que mostra, que faz reaparecer, e continuo clicando e passando aqui e ele volta a aparecer, tá? E se eu quiser remover alguma coisa, é o pincel preto. Beleza. Aqui o que eu fiz também? Fiz um novo fundo, copiei o fundo, né, novamente, criei uma nova camada. Para você duplicar uma camada que já existe, é o Ctrl J, tá? De jaca mesmo, né? Ctrl J. O Ctrl J você cria uma nova camada. E criando uma nova camada, eu fiz o quê? Joguei ela para multiplicação, para dar um reforço nas cores aqui. E fiz aquele mesmo esquema que eu falei para vocês, né? Segurei o Alt, segurando o Alt eu dei um clique aqui entre uma camada e outra, e a atuação do multiplicação está sendo apenas na camada de baixo. Então é uma camada atuando em cima da outra só, tá bom? Eu não estou interferindo nas outras camadas do meu projeto. Aí beleza, né? Então eu estou testando, estou vendo certinho aqui, estou começando a renomear minhas montagens. Aqui tá tudo ok, depois eu vou só dar uma reforçada nessa parte das árvores. Aqui eu criei uma nova camada para o Buda também, ó. Deixei a opacidade bem fraquinha, de 29%, para não interferir tanto na colorização da imagem. Joguei ela para multiplicação também, só para ela ficar com uma colorização mais adequada para a minha imagem. Tá? Olha lá, pode ver que a colorização fica muito mais adequada quando você utiliza a multiplicação aqui. Você cria uma nova camada, né? Você pega a camada do fundo e joga sobre a camada do Buda. É muito legal isso, porque você joga sobre a camada do Buda e deixa atuando como multiplicação só na camada do Buda, segurando o Alt aqui embaixo. Então, a colorização do fundo pega na colorização da frente e não fica parecendo uma montagem, tão montagem assim, né? Aquelas montagens feias de Photoshop que o pessoal geralmente utiliza. Aqui eu tentei colocar por cima também uma rachadura, tentei fazer uma rachadura, mas depois eu removi porque não deu certo, não gostei do resultado. Aqui também eu adicionei uma imagem de árvore, vocês podem ver, tudo está sendo adicionado aqui nas camadas, tá, pessoal? Eu adicionei aqui o formato de árvore, numa imagem, né, de árvores e tal, porque eu queria fazer um efeito de envelhecido nessa estátua do Buda, né? Então eu coloquei a imagem, vocês podem ver que eu coloquei a imagem sobre o Buda, ó, tá atuando somente no Buda, mesmo esquema, segura o Alt, clica entre uma camada e outra, e aí aqui, ó, eu joguei ele para máscara de camada, ó. Na máscara de camada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que suma tudo isso aqui. A minha ideia é que a imagem inteira suma, e aí eu vou, com o pincel branco, só reaparecendo as folhinhas que eu quero que reapareça. Olha lá. Como vocês podem ver, ó. Eu só joguei ele por cima aqui. Aí vocês vão falar, nossa, mas como que o Buda reapareceu, né? Porque ele está em cima do Buda, essa imagem. Sim, eu peguei, ó, pintei de preto, ó, pincel preto, passei aqui sobre ele, ó. Então sumiu tudo. E agora eu vou chegar aqui com o pincel branco e vou fazer reaparecer em alguns pontos estratégicos da imagem, tá? E aí vou fazer reaparecer em alguns pontos estratégicos da imagem. Então, como vocês podem ver, ó, estou fazendo esse preenchimento, ó. Estou fazendo esse preenchimento e tudo mais. Então vai ficar bem legal aqui, ó. Estou testando aqui nas ferramentas de mesclagem como que vai ficar. Olha lá. Depois eu vou passar esse vídeo na íntegra, vocês vão ver melhor. Todos os testes que eu fiz, né?
Aqui, ó, vocês podem ver que eu criei uma camada de colorização num tom azul, né? Porque eu pensei assim, se isso aqui vai ser um fundo, né? Se aqui vai ser mais claro, aqui vai ser mais escuro. Eu preciso fazer esse contraste. Outra coisa que eu preciso explicar aqui para vocês também foi que eu adicionei essa imagem, né, de rocha aqui para quebrar um pouco a imagem. Pode ver que eu fiz como se fosse uma diagonal aqui de imagens, né? Aqui também fiz todo o recorte, utilizando a ferramenta de seleção, removi tudo que eu não queria e deixei só a seleção. E mesmo esquema que eu falei para vocês, utilizem a multiplicação. É um dos pontos chaves aqui para que a colorização fique muito parecida. Aqui eu estou usando a ferramenta de gradiente, onde eu vou colocar umas cores aqui como o azul e o amarelo, né, para a gente fazer um contraste, ó. Tá vendo? E mais uma vez, vou tirando um pouco a opacidade, vou mexendo aqui na ambientação, aqui, né, nas ferramentas aqui de mesclagem. Vou tirando a opacidade, ó, e como vocês vão vendo, eu vou criando uma atmosfera diferente. Ó. Aqui também eu utilizei pintura para poder diminuir um pouco, colocar um pouco mais de sombra. Porque quanto mais sombra eu coloco desse lado, né, mais eu dou ênfase de que a imagem, a luz está vindo da direita para a esquerda. Aqui também, ó, continuo preenchendo um pouco mais com essas árvores, né, com o pincel de árvore. Faço as árvores, elas vão reaparecendo junto com o pincel. Ó, podem ver que eu vou colocando. Mais uma vez eu faço uma mesclagem de cores, ó, verde, amarelo e azul. Então aqui é luz, aqui é sombra. E vou tirando na opacidade e vou mexendo aqui nas mesclagens. Aqui eu estou utilizando o sobrepor. E sempre trabalhando a opacidade. Por último, eu vim aqui em dissolver, tá, né, filtro dissolver. E apliquei aqui, ó, algumas... O dissolver, né, vocês vão encontrar aí como liquify, né, em inglês. E aí ele dá um pouco mais de textura para minha imagem, faz uma mesclagem legal da minha imagem. Pode ver que ficou uma mesclagem mais favorável, né? Ficou muito mais legal. Então acho que funciona bastante, sempre utilizo. Então aqui, ó, dissolver, tá? Filtro, dissolver. E aí minha imagem já ficou pronta, né? Eu poderia levar mais tempo nela, mas eu quis fazer uma coisa um pouco mais rápido para vocês já em menos tempo, né? Talvez nesse vídeo deve ter durado uns 30 minutos. Então, em 30 minutos vocês já conseguem ter uma ideia de como vocês trabalharem na fotomanipulação de vocês. Passei muita informação. Eu peço para que vocês leiam, assistam novamente, pesquisem mais sobre essas fotomanipulações e essas estratégias, porque com certeza, conforme mais estudo, vocês conseguem fazer montagens ainda melhores. Depois disso, vocês vão clicar em arquivo salvar como. Se vocês clicarem em salvar, vocês vão salvar a imagem de vocês num formato PSD, para vocês poderem editar sempre que vocês quiserem. Ou vocês podem clicar no formato PNG. Ó, podem ver aqui que eu utilizei, ó, tem o PSD e tem o PNG, né, que está mais abaixo. Olha lá, PNG, que foi onde eu salvei as imagens. Olha, tá? Então essa aqui é a imagem, né? Já a imagem pronta. Então pode ver que eu trabalhei bastante essa parte das folhinhas aqui para dar um tom mais de velho, bastante colorização amarelo, azul, verde. Tentei mesclar bastante isso utilizando multiplicação, utilizando sobrepor de camadas, utilizando aquela estratégia que eu falei para vocês de segurar o Alt e colocar a camada sobre a outra, atuando somente sobre a camada de baixo. Pintura, bastante pintura aqui para deixar ela bem, né, utilizando as sombras aqui, deixar bem real. E o lance também, né, do pincel aqui, né, o pincel de árvore, que ajudou bastante, porque ele dá esse formato de árvore e dá o formato que ela está atrás de uma árvore, das árvores, né? Então fica o mais real possível. Então, se precisarem, assistam novamente. Se quiserem entrar em contato comigo, lá no Facebook, no Instagram, tô como Rodrigo Nardi, sem o i no final. E espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. E se tiverem dúvida, pode tirar, como eu falei para vocês. E continue estudando muito isso se você gosta, porque realmente para mim foi um escape muito legal. Me ajudou bastante a passar, né, a comunicar o que eu queria passar para as pessoas. Eu não sabia como comunicar e eu acho que eu consegui comunicar bastante através das manipulações de imagem e através das montagens dentro do Photoshop, ou dependente da imagem que você for, da ferramenta que você for utilizar. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Queria agradecer muito aí ao PROAC, né? Ao PROAC de 2021, por dar essa oportunidade pra gente. E até a próxima.